aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Deus quer falar no nosso meio de uma maneira especial. Isso aqui é um tipo de coisa que o cristão nunca pode ter na vida dele. Ele nunca pode praticar o que é o engano. Vamos ver, capítulo 3, segunda a Timóteo 3,13. É lá na parte final da Bíblia. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Não pode, de maneira alguma. O cristão, ele é sim, sim, não pode entrar de maneira alguma, porque a pessoa se perde. E nós temos que ensinar isso ao cristão. Isso é para o pregador. Eu não posso enganar vocês. Olha, eu jejuei de ontem para hoje, tantas horas. Não, se eu jejuei, jejuei. Se eu não jejuei, eu não jejuei. Eu não vou conseguir, entenda, mais almas com mentira, de maneira alguma. Aconteceu, por exemplo, essa semana em Porto Alegre. Aí eu xingo, não, isso aconteceu. Não, só a verdade. Você vai ver como é importante o cristão praticar sempre a verdade, a palavra de Deus. No livro de Jeremias, o profeta, no capítulo 9, versículo 16. Jeremias era a parte central. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Capítulo 9, versículo 6. Ele diz assim: a tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Misericórdia, que é isso, pastor Jaime? Está dizendo para nós aqui. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque de outra maneira procederia com a filha do meu povo. Isso é forte que Deus está dizendo. Ele está falando aqui de Judá, quando eles começaram a recusar o Senhor. E para recusar o Senhor, eles começaram a aceitar aqui o engano na vida deles. Começaram a aceitar a idolatria, que é engano, porque é um Deus que não ouve, não quer machucar ninguém, nem ofender a fé de ninguém, mas a Bíblia fala sobre isso. Nós não podemos praticar isso. E às vezes a igreja deixa o Deus vivo e começa a seguir coisas que ela não deveria seguir. Foi o que Judá fez. Eles deixaram a palavra de Deus e começaram a seguir os ídolos, começaram a seguir até práticas de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Não foi bom para eles. Vamos ver o segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Um dos reis foi Manassés. Ele praticou o engano. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. Já aprendemos que no caso deles, gentio eram pessoas fora da comunidade de Israel. No nosso caso, são pessoas fora da igreja. As pessoas estão na igreja, entenda bem, mas elas começam a praticar coisas lá de fora, que não tem nada a ver com o evangelho. Isso tem até em práticas religiosas. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Balins, e fez bosques, e prostou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Fez exatamente ao contrário do seu pai. Volta um pouquinho no capítulo 29, você vai ver do Ezequias, o pai dele. Olha aqui o Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Fez o que era reto, ao contrário do seu filho Manassés, que fez o que era mal, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. O Davi não foi o pai direto dele, era um ancestral. É que ele não teve dentro de casa um exemplo, ele não teve um modelo dentro de casa, buscou em gerações passadas. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Ele disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? A imundícia. O Manassés fez ao contrário. O Manassés, voltando para o Manassés, quando ele subiu, versículo 3, do capítulo 33, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Balins, e fez bosques, e prostou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu.
usando de engano. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar pelos seus filhos pelo fogo no vale de Inom. Era uma coisa muito satânica mesmo, diabólica. Era uma imagem, entenda bem, bem aquecida mesmo, fervendo, né? E se colocava ali criança. Uma coisa diabólica, bem satânica mesmo. Ele foi praticar isso. Para ele, filho, era só mais um, como quem tem 50, tira um e oferece para o ídolo. E ele fez mais, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes ordenei, conforme toda a lei, e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Mas eu já ouvi alguém dizer: um dia a conta vai chegar. Chegou a conta. Quer dizer, ele começou a praticar a idolatria usando de engano, tirando o povo da lei de Deus, tirando o povo do evangelho, e começou a trazer o engano para o povo. Esses são os ídolos verdadeiros, esses são os nossos deuses, e começaram a praticar as coisas que as nações pagãs, as nações idólatras do passado faziam, e deixaram de servir a Deus, deixaram de adorar a Deus, começou a usar de engano. Aí Deus falou com ele. Mas por quê? Eu tenho explicado que quando a pessoa está reinando, ela acha que Deus não está falando com ela. Por quê? Olha do jeito que eu estou, olha o meu carro que está na garagem, olha a casa que eu estou morando, olha a roupa que eu estou vestindo, olha só, e até a igreja, o pregador diz: olha o sucesso que eu tenho. Amigo, um dia a conta vai chegar. Não saia daqui não, ele vai voltar lá para, segundo onde eu comecei com vocês, 2 Timóteo 3:13, olha o que diz, ele diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Por quê? Veja agora a conta chegando. Ele diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, né? Deus permitiu que isso acontecesse, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Não faça isso. Se tem alguma coisa que você está fazendo que não está de acordo com a palavra, você está praticando engano. Uma hora a conta vai chegar. Se você está ferindo a palavra, não, nós temos que parar. É como uma pessoa, desculpe, que está no adultério, a conta vai chegar. Ou que qualquer outra prática errada, a conta vai chegar. Mas o caso é que quando a pessoa está reinando, quando a pessoa está sendo bem sucedida, ela não consegue ver o erro, ela não consegue se julgar. Hoje tem Santa Ceia. Paulo disse: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E ele não se julgou. Deus falou com ele e disse: não, não é comigo. É a pessoa, ouve a pregação, ouve a mensagem, não é comigo, porque eu estou bem, acabei de fazer um check-up, estou jóia, verdade, o coração está bom, a glicose está perfeita, o colesterol está 100%, está tudo jóia comigo. Claro que Deus está aprovando. Não, nós não podemos esquecer, usado não é aprovado. Você pode até estar sendo usado por Deus. Se está praticando o engano, está praticando o erro, uma hora a conta vai chegar. Chegou para ele. De uma hora para outra, Manassés perdeu tudo, mais ainda. Aí diz assim: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus. Eu tenho falado isso para a igreja. Deus não fala com o homem quando o homem está caído. Não. Deus não espera o homem cair para falar com ele. Deus não espera a pessoa perder tudo na vida. Deus não espera a pessoa ficar doente. Deus não espera a pessoa tem que ter alguma coisa. Deus fala com ela quando ela está de pé. Ele não ouviu. Ele que falou com Deus. Nós, homens, vamos generalizar, homens, mulheres, nós, né? Costumamos orar a Deus, costumamos falar com Deus quando estamos caídos. Não. A Bíblia diz: quem está em pé,
cuide para que não caia. Como é que eu não vou cair? Segurando na mão do Senhor. Vendo, entendendo, se eu estou fora da mão dele, estou fora da palavra dele, eu devo voltar rápido a viver a palavra, a praticar a palavra. Mas repito, mas a pessoa não se vê. Ela acha até que não precisa, até que vai pagar a conta. Mas Deus é misericordioso e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Bonito, né? Deus é misericordioso, só você voltar. Pode errar quantas vezes, mas se você for a Deus, disse: o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Agora, a fé sem obras está morta. Não é só você pedir perdão, tem que fazer o que mais. E depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fora de Judá, que ele não queria dar mais lugar ao inimigo. Veja onde você tem sido fraco e se fortaleça. Veja onde você tem deixado brechas e não deixe mais. Verdade? Vai lá. E tirou, agora a parte principal, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Tira tudo aquilo, entenda bem, que traz louvor para o diabo. Altar para o diabo, quer dizer, é um lugar onde o diabo está sendo louvado. Você tem ódio no coração, tira. Ali é um altar para o diabo. Deuses estranhos não é apenas o ídolo de madeira ou o ídolo de gesso, que não se deve ter. Não. São deuses estranhos, coisas que estão nos dominando, que nós estamos nos encurvando diante daquilo. Falei o ódio, mas pode ser um sentimento pecaminoso. Faça isso, tira. Joga esse Deus estranho fora. Joga tudo aquilo que não está de acordo com a palavra. Não fique. Por quê? Porque você vai estar com brechas na sua vida. E na igreja de Cristo não quer. Nós queremos um povo forte. Nós queremos filhos fortes. Assim como nós temos filhos, quem tem filhos, você quer que seu filho seja forte. Deus quer que seus filhos sejam fortes. Deus quer filhos robustos, sadios, que vão ter lutas, que vão enfrentar lutas, mas terão a ajuda do Papai do céu. Terão ajuda do seu Deus e não vão se encurvar, não vão de maneira alguma desanimar nas lutas, não vão se abater nas lutas, não. A igreja de Cristo precisa de homens e mulheres, jovens e moças que sejam fortes, santos, que tenham a ajuda de Deus. Lutas nós teremos. Nós estamos num mundo onde o diabo também está. De vez em quando vamos nos deparar com algumas adversidades, mas eles não temas porque eu sou contigo. Agora, se você tiver deuses estranhos, se você está usando de engano, você está se enganando, Deus não vai. Já ouviu alguém falar: me engana que eu gosto? Não faça isso. Não ande com aquilo que é errado, que Deus não está dando, você está se enganando. Quem usa de engano vai ser enganado. Vai ser. Não use de engano, você não pode praticar o erro de maneira alguma. Terminando, pessoal, essa parte aqui, depois tem a segunda. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor e mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel. É o que você tem que fazer. Não só tirar os deuses estranhos, tirar o erro, tirar a mágoa, tirar ódio, tirar rancor, tirar a revolta do coração, tirar desejo para qualquer prática, acabar com o que é errado e colocar: eu vou servir ao Deus verdadeiro. Servir a Deus é obedecer a sua palavra. Servir a Deus não é usar nenhuma roupa especial, não é ter algumas práticas que nós achamos que isso é servir a Deus. Não, servir a Deus é só obedecer a palavra. Vem o pecado, não, eu sou morto, mas com maior naturalidade, sou morto para o pecado. É amar o próximo, não odiar ninguém. Servir a Deus é obedecer a palavra do Senhor. Fica com essa mensagem, nunca use engano. Eu falei de terminar, mas deixa eu dar o último versículo para você, que era para o outro culto, mas vou dar para você agora nesse culto. Salmo 101, versículo 7. Salmo 101, versículo 7. E o que diz? O que usa de engano, diga você, não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então não use engano nunca. Não, nunca. O que é o engano? É simplesmente você desobedecer a palavra, se enganar.
praticar o engano achando eu sou de Deus quando você não é. Não está sendo de Deus. Eu sou da igreja, eu sou servo de Deus quando você está se enganando, você está usando de engano. Servo é quem obedece a palavra. Servo de Deus não tem Deus estranho no seu coração. Servo de Deus não tem práticas pecaminosas. Servo de Deus não tem ódio de ninguém, não tem mágoa de ninguém. Servo de Deus vive de acordo com a palavra de Deus. Daqui a pouco vai ter mais.